Olá, amigo, olá, amiga. Seja muito bem-vindo às nossas meditações diárias. E o texto de hoje para a nossa meditação está no Salmo 23, versículo 4. Leio: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O texto aqui traz a figura de um pastor andando com o seu rebanho de ovelhas, como que numa encosta de uma montanha. E ali há um despenhadeiro bastante íngreme, e lá embaixo um vale, o vale chamado Vale da Sombra da Morte. Porque se tanto o pastor quanto se alguma ovelha cair despenhadeiro abaixo, vai encontrar com a morte. Sabe, nos tempos bíblicos, no qual foi escrito esse salmo, quem escreveu foi o rei Davi, essa era a realidade. Lá em Israel existiam aonde os pastores cuidavam das ovelhas, locais assim perigosos. E eles de fato corriam risco de vida. E aqui nesse texto, nesse salmo, o rei Davi faz uma aplicação para a vida espiritual, para a vida cristã dele e de nós que temos acesso hoje à leitura desse Salmo 23. Na nossa vida, nós às vezes passamos por momentos difíceis, de dor, e às vezes talvez até próximos ao vale da sombra da morte. Não sei se é o seu caso, mas eu já me acidentei de cavalo e eu quase fui a óbito. Já me acidentei de automóvel também. Já me acidentei no rio, caí no rio e não sabia nadar. Passei por alguns tipos de problema. Tive pneumonia 3 vezes já na minha vida. E talvez você que está assistindo esse vídeo já passou próximo do vale da sombra da morte. Mas esse texto, esse versículo, ele diz que Deus promete estar conosco, mesmo em meio ao vale da sombra da morte, ainda que nós passemos próximo à morte, independente do tipo de dor, de sofrimento, de problema pelo qual possamos passar. Deus está conosco. O salmista é claro em afirmar: Tu estás comigo. Deus nem sempre nos promete um mar de rosas nessa vida, mas Ele promete sim a sua companhia, a sua presença, segurar em nossa mão. O texto bíblico realça também o fato de que os pastores daquela época, eles sempre tinham em mãos um cajado. E o texto diz que o cajado do pastor, aqui no caso Deus é o pastor, e a ovelha seria o Davi. Aqui no texto, o Davi diz que Deus, com o seu cajado, iria trazer consolo, conforto a ele, ao rei Davi. Você sabe quais eram as duas finalidades dos cajados dos pastores nos tempos bíblicos? Pelo menos duas. Primeira finalidade, proteção. Os cajados daquela época eram bem grandes e a ponta deles tinha uma grande curvatura, mais ou menos assim. E caso uma ovelha caísse num buraco, o pastor iria fazer uso do seu cajado para tirar a ovelha daquele buraco. E caso aparecesse algum predador, um leão, um urso, tentando devorar alguma ovelha, o pastor iria para cima daquele animal com o seu cajado para poder lutar, para subjugar e assim proteger as ovelhas. Mas a segunda função dos cajados dos pastores era disciplina. Às vezes as ovelhas que eram um pouco rebeldes, elas precisavam de levar talvez uma paulada para elas aprenderem a obedecer o pastor, para o próprio bem delas, para elas não se desviarem de junto do rebanho e acabar caindo nos dentes de um perigoso predador. Assim se dá hoje. O nosso Deus, ele quer nos proteger dos predadores dessa vida, desse mundo. E ele também deseja nos disciplinar. Às vezes ele nos corrige, porque ele é um bom Deus, porque ele é um bom Pai, porque ele quer o nosso bem. Sabe, eu tenho uma filha de 4 anos de idade, está prestes a completar 5 anos, pelo menos na data em que eu estou publicando esse vídeo. E quando ela tinha mais ou menos 2 anos de idade, estava ali aprendendo a falar, numa certa ocasião eu tive que levá-la para tomar injeção. E quando chegamos lá e ela se deparou com a injeção, ela ficou com medo, natural, coisa de criança. E a enfermeira, percebendo o medo dela, disse: Filhinha, tá tudo bem, é só uma picadinha, não vai doer nada, você não vai sentir nada. E ela voltou os olhos para mim e falou assim: Papai, não vai doer?
E eu falei, filha, vai doer. Mas se doer muito, aperta na mão do papai forte, aperta muito. Se doer pouco, você pode apertar pouco, fraquinho. E assim ela consentiu em tomar aquela injeção, aquela vacina. E passou por aquele momento. Assim se dá hoje com você e comigo. Deus está com você. Ele segura na sua mão. Se doer muito, aperta muito na mão do Pai. Ora, chora, desabafa com Ele em oração. Clama a Ele. Pede a ajuda dEle, a intervenção Ele. Se doer pouco, aperta pouco. Mas aperta, segure na mão dEle. Creia, acredite, confie que Ele está com você do seu lado. Vamos orar comigo? Aí da onde você está, com o seu celular em mãos? Oremos. Pai querido, olha para essa querida amiga e esse amigo. Olha para esse jovem, olha para essa adolescente, olha para essa criança que está orando comigo agora, através do seu celular. Tu sabes o momento de dor que essa pessoa está passando. E eu quero pedir que o Senhor segure na mão dela, ainda que ela esteja passando pelo vale da sombra da morte. Eu quero pedir que tu estejas com ela e que o teu cajado divino traga consolo, traga paz, traga conforto, traga esperança. Se põe agora do lado desse teu filho, dessa tua filha, em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo teve algum benefício na sua vida, eu quero pedir que você possa compartilhar para algum amigo que talvez esteja precisando dessas palavras também. Se inscreva também no canal, curta, ative o sininho. E se você tiver algum pedido especial de oração e desejar, pode digitar aqui abaixo dos comentários, para que nós estejamos orando por você. Se você deseja se aprofundar nos temas da Bíblia, de uma forma um pouco mais vasta, entre na nossa playlist e clique lá no item Estudos Bíblicos, tá bom? E nos acompanhe em todas as nossas redes sociais. E não se esqueça, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.